Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Vamos para a segunda parte da abertura de caixa? Essa é uma caixa que veio lá da Ana Karina Assunção. Quem quiser comprar, ainda tá rolando álbum no perfil dela. Eu vou deixar na descrição aqui o link para o perfil da Ana Karina, para vocês, quem tiver interesse, gostar de alguma planta que eu vou apresentar hoje, corre lá para dar uma olhadinha se ainda está disponível, tá bom? É lá no Facebook da Ana Karina Assunção. Se já gostou do tema do vídeo, deixa o like para mim, inscreva-se no canal, me siga no Instagram, eu estou como jardimda.marcia. Bora pro vídeo? A Karina, ela coloca também algumas plantas sem identificação, mas para ela conseguir depois vender, ela identifica por números e letras. Essa daqui, por exemplo, é a N1. Planta que é. Gente, que cor linda! Caiu! Uau! Parece uma gavoide! Olha! Parece uma Kielwensis! Nossa! Olha a cor. Será que focou? Tá dando pra ver a cor aqui, ó. Nossa, que cor bonita. Espero que tenha dado pra ver, gente. Echeveria sarangue. Laui com hialina. Essa aqui então deve ser das folhas finas. Que linda! Não é folha fina! Olha que azul maravilhoso! Sarangue. É híbrido de Laui com hialina. Olha que azul! Que planta linda! Mais uma filina. Gente, filina é linda, né? Eu acho que eu vou fazer um vaso só de filina, já que tem 3 cabeças. Ah, eu acho essa planta maravilhosa, gente. Ela tem aquela pontinha e ela tem uma cor. Ai, meu Deus! Veio 2 cabeças. Ai, 3! Ai, gente, olha só. É uma colônia. Nossa, olha. 1, 2, 3, 4. Isso aqui é brotação por folha, né? Será? Ai, meu Deus, que coisa linda. Ai, amo. Essa planta é maravilhosa, gente. Eu vou mostrar a filina para vocês. Por que eu sou tão apaixonada pela filina? Olha que planta mais maravilhosa. Dá pra ver, gente, ó. Dá pra ver, gente, a coloração? É essa aqui que é a filina. Olha que linda que ela é. Ela chegou aqui em fevereiro. Ela pegou as chuvas de fevereiro, final de fevereiro, março. Não foi muita chuva que ela pegou. Parece uma planta bem resistente. A outra filina que eu tenho, eu já tenho desde o ano passado. Eu vou juntar. Porque elas são muito bonitas. Rose Wine. Olha que linda. Pequenininha, mas é bem diferente, né, ó. Lembra, sabe qual? A Painted Frills escura, né? De rosa de vinho. Rosa vinho. Derenberg com Lola. Derenberg com Lola. Eu acho que a Karina mandou uma vez já. Eu vou até procurar onde é que ela tá. Ai, perdendo planta na minha coleção, porque ela tá tão gigante que eu já não sei mais onde é que estão as plantas. Antes eu sabia todos os lugares, agora eu já não sei mais. Ela já mandou essa planta aqui, ó. Olha que linda, gente. Derenberg com Lola.
É maravilhosa essa planta. Derenberg corolla. Leite Rose. A Leite Rose é uma planta maravilhosa. Eu sou apaixonada por ela também. Ai, qual que a gente não é apaixonada, né? Suculentas são apaixonantes, não tem jeito. Aqui, ó, essa bem fechadinha. Deixa eu pegar a minha pra vocês verem. Olha aqui, gente. Essa aqui é a minha Leite Rose. Essa aqui, ó. Essa grandona aqui, tá vendo? Olha aqui ela. Mais estressada. E aqui mais hidratada. É tipo uma agavoide, né? Lembra uma agavoide. Eu não sei se ela é uma agavoide, mas ela tem um jeitão de agavoide, ó. Com aquela folha pontuda, dura, tipo uma gilva, né? Lembra muito a gilva também, ó. Mas ó a coloração que ela chega também. Tem a gilva bronze, né? A gilva bronze também é bem próxima a ela. Por enquanto, né, gente? Porque as plantas... no inverno, essa planta acho que muda um pouco a coloração dela. Olha só que planta linda. E também fica bem grande. Essa também cresce bastante. Essa aqui, gente, ó, é um copinho de requeijão. Aí eu coloquei essa lanuginosa, Crassula lanuginosa. Essa daqui é a Angel. E aqui eu coloquei a Leite Rose. Gente, veio uma colorata tapalpa. Eu falei pra vocês que nessa temporada de chuva eu perdi aquela minha tapalpa maravilhosa, gente, que eu amava aquela planta. E infelizmente perdi. E então ela mandou uma, olha só que maravilha, gente. A tapalpa, coloratas não gostam de excesso de água, né? Eu sempre cultivei a minha protegida, mas esse ano deu ruim. Na verdade, você tem que... faltou replantar, eu acho, sabe? Essas plantinhas assim, elas precisam estar com a raiz muito boa, né? Elas não podem estar com a raiz muito apertadinha. Eu já tinha mais de 2 anos, eu acho. Olha que linda a tapalpa. Linda essa planta, tá? Maravilhosa. Gratoveria Bluestone. Olha que linda que ela fica estressada, gente. A minha não tá tão estressada assim. Vou ficar mais pertinho aqui pra vocês enxergarem melhor. Olha que bonita. Ai, queria que a minha ficasse assim. Será que eu consigo? Vou ter que colocar em cima do muro. Olha só, mais uma Ice Green. Essa planta também, ela se reproduz bem por folha. Eu tentei, já consegui mudas dela por folha. Ai, deixa eu ver se é Ice Green. É, Ice Green, isso mesmo. Eu tenho a minha numa coruja, que eu já mostrei pra vocês. Quem gosta de planta de folha gordinha, olha aqui que coisa mais rica. Essa planta aqui, ó. Olha isso. Olha que presente de Deus. Olha que coisa mais linda. Ó. Dá pra ver? Como é bonita essa planta, né? Bem gorda. A minha tá mais estressada. A minha tá amarela. Gente, agora eu vou mostrar pra você a minha Ice Green. Como ela já tá bem amarelinha. Aquela lá, gente, foi a última plantinha que veio na caixa, ó. Eu tinha gravado isso aqui no vídeo, mas não gravei. Eu achei que tava gravando e não gravou. Olha só que gracinha que ela tá aqui. Gente, eu fiz vários arranjos com essas plantas. Ficou bem bacana. Alguns arranjos ficaram bem bonitos. Olha aqui, ó. Coloquei a Bubble aqui, né? A Pink Bubble. Essa daqui é a Laui com Hialina. Aqui é Sweet Eva. E essa aqui é Echeveria alemã. Achei que ficou bem bonitinho. Um vaso bem cheio, ó. Montei esse também com a lipstick. Coloquei uma Blood Mary aqui,
que estava num outro vaso que eu replantei e juntei com ela. E essa N1, tá vendo, ó? São 3 tamanhos diferentes. Espero que ela cresça bem rápido. Vaso de barro para agavoide. Acho que ficou bem bacana. Esse daqui eu comprei esse vaso, ó. Ficou bem bonito, né? Aqui eu coloquei a Late Rose. Essa daqui é a Lady Choice. Esse daqui é a Gladys Cuevas. E essa é a Maxus. Todas bem parecidas, tá vendo? Esse daqui, gente, é um Sedum. Ai, agora eu esqueço o nome desse Sedum. E essas aqui são Lovely Roses que eu coloquei aqui só para preencher os buraquinhos. Montei esse também, ó, num vasinho que eu pintei, passarinho. Esse daqui, gente, eu fiz um mix muito louco. Esse aqui é a Blue Stone. Eu achava que fosse a Blue Song, eu confundi. Mas não é não. Ela é diferente, ela tem prumina, é bem diferente. Achei legal, ó, essa Fiona com lilacina. Coloquei a Meteorum aqui, vamos ver se ela vai, né? Aqui eu coloquei a Jilin e a Pluto. Olha que bonito que ficou, né? Ficou bem bacana esse arranjo, gostei bastante também. Aqui, gente, é uma latinha que eu tinha um Paquifiton aqui. Eu tirei o Paquifiton. Tá vendo que tem... Isso aqui já é ferrugem de verdade da lata. E eu passei o spray, verniz spray por fora, por dentro, né? Pra reaproveitar a latinha e ela durar mais um ano, pelo menos, na minha mão. Nessa aqui eu coloquei a Costanai, sei lá eu como é que fala o nome disso. Que é uma Tassiveria. Olha como que essa planta é linda, gente. Eu amei essa planta. Ela é uma Tassiveria, né? Parente de Tácitus. É bem parecida mesmo. Deve dar aquela floração maravilhosa, típica dos Tácitus. Nesse meu copinho aqui, ó, a canequinha de cachorrinho, eu coloquei a minha Paquiveria Jocelyn Joy. Essa aqui, gente, a Jocelyn Joy variegata, ela é bem mutante. Ela tem essa aqui é uma reversa, tá? Provavelmente ela não vai ficar daquele jeito mutante. E aí ela ganha outro nome que agora eu não consigo lembrar. Esse aqui é uma pet que eu fiz com... coloquei um arame aqui e passei Durepox. E fiz a cabecinha aqui, ó. Achei tão bonitinho. Aqui nessa tacinha, veja bem. Ficou meio... Na taça eu coloquei a Felina. Eu desmembrei a Felina, porque ela estava muito engruvinhada. Separei e plantei ela nessa tacinha branca para dar um destaque. Ela tem uma coloração mais escura. E eu achei que ia ficar bem bonito se ela tivesse um vaso que a destacasse, sabe? Então, por isso que eu plantei ela aqui. Já essa daqui, ó, é a Derenberg com Lola. Eu resolvi juntar as duas que eu tinha, que ela mandou, nessa latinha. Essa também é uma latinha que eu estou reaproveitando. Ó, ela já tá com sinais de ferrugem. Eu, às vezes, passo um produto lá, que eu não sei o nome, para dar uma segurada na ferrugem. E depois eu passo verniz. Também faço isso de vez em quando. Nem sempre, tá, gente? Porque dá um trabalho. Ai, ai. Além de replantar, ainda tem que restaurar as latas, né? Eu ainda faço esse trabalho também. Nessa outra lata aqui, gente, ó, eu plantei a Ice Green. Junto com ela, eu peguei uma riga que estava aqui em casa, que estava precisando de replante, ó. E aí, aqui atrás, eu peguei a Ice Green que eu fiz por folha e coloquei ela aqui. Duas cabeças, tá vendo? E essa aqui é uma Lovely Rose que meio estiolada, que eu também coloquei. Aí, com o tempo, se
a Lovely não sobreviver ao replante, aí eu coloco outra coisa, né? Mas por enquanto essa aqui ficou assim, ó. A Ice Green é muito linda, né? Essa lata tá aqui temporariamente, tá? Até eu achar um lugar pra ela melhor. Porque aqui tá ficando meio bagunçado. Aí quando começa a ficar bagunçado, eu começo a arrumar um lugar melhor pra elas. Olha só. Tá bonito, né, gente? Ai. As plantas estão bonitas. Depois que eu coloquei o adubo, elas ficaram melhor, sabe? Elas estavam meio fracas, né? Depois da chuvarada. Aí eu coloquei o adubo, elas começaram a ficar mais bonitas. Voltaram a ter mais saúde, né? Elas precisam mesmo. Como aqui chove muito, eu acabo utilizando a adubação por causa que lava demais o substrato. Aí depois de um tempo, depois de uma temporada de chuvas, elas ficam muito sentidas, né? E aí eu acho que realmente faz uma diferença muito grande você adubar as suculentas, sabe? Adubar, gente, mais na primavera, verão, né? Agora a gente já tá entrando no outono, aí seria o correto mesmo, seria adubar só as que estão acordadas, né? Eu fiz um vídeo já falando sobre isso. Agora eu não sei onde que tá, se tem mais alguma. Olha, ultimamente eu tô assim. Eu tô meio perdida aqui com tanta planta. Ah, aqui, ó. Esse aqui que eu tava esquecendo de mostrar. Eu coloquei a Snow Bunny aqui. Ó, deixa eu tirar ela do sol pra ficar mais fácil pra vocês enxergarem, ó. Coloquei ela nesse vasinho de pet aqui, ó. Não combinou muito com ela, mas era o que eu tinha, né? Coloquei a Red Role estressada nesse aqui, ó. Nessa latinha. Eu tenho mais uma, né? Eu ia juntar, mas não deu tempo. Achei melhor já plantar aqui e pronto, sabe? Resolver. Tem hora que a gente precisa resolver, né? Bom, gente, eu acho que é isso. Eu não tô mais achando nenhum vaso aqui que eu montei. Porque depois que eu monto, eu esqueço. Olha aqui, ó. Essa daqui eu montei. Eu não sei se eu cheguei a mostrar. Essa aqui é a Pink Bubble. Eu vou tirar ela daqui pra mostrar pra vocês na sombra. Pra vocês enxergarem direitinho como que ela é bonita, ó. Ó, olha que cor maravilhosa. Muito linda, gente, essa planta. Amei esse rosa. Imagina, será que no inverno ela vai ficar mais rosa ainda? Olha, eu gostei dessa planta, viu? Muito linda. Aí aqui eu coloquei aquela Rose Wine. Ah, pus a Rose Wine aqui, ó. Vinho rosé. E esse aqui é a Jalisco. Jalisco. Nem lembrava do nome dessa planta mais. Diferente, né? Muito legal. E aí eu coloquei aqui, ó. Achei que ficou bem bonito. Gente, que planta maravilhosa essa Pink Bubble. Olha só, ela tem um miolinho branco pruinado. E as pontas rosas. Olha, rosa, cor de rosa, gente, ó. Que planta linda. Ó, vale a pena, hein, gente? Vale a pena. Tá aqui, ó, tem mais uma aqui, ó. Eu plantei essa aqui, ó. É a Mínima Confiona. Coloquei ela nessa lata também, ó. Que é uma lata que já estou reaproveitando. Eu tirei alguma planta que tinha aqui e plantei ela nessa lata aqui. Fiz o mesmo processo de limpeza e reinvernizar para ela durar mais. Eu gosto de latas mais assim, com cara de nova. Eu não gosto de plantar lata muito enferrujada, sabe assim? Ai, gente, fresca, né? Eu já sou mais assim, eu gosto das coisas mais desse jeito. Não que eu ache feio, tá, gente? Quando ela já tá envelhecida. Mas não é a minha cara, não é o meu jeito. Eu gosto das coisas com a cor bem vibrante, é por isso. Tem mais um aqui, gente. Olha, eu louca. Aqui, peraí que eu vou pegar. Essa daqui eu coloquei aqui o Auensis. Aqui eu coloquei aquela Yulin.
Gente, olha que planta linda. Yulin. E junto eu coloquei a Crassula argentina. Como eu não conheço, Crassula geralmente não pode pegar chuva, mas eu coloquei ela junto aqui pra gente ver o que vai acontecer. Aqui, gente, eu peguei umas mudinhas e cortei umas mudinhas da Joyce Tulu Variegata e coloquei aqui. E também coloquei umas mudinhas de... Agora eu não lembro quem que é essa. Ah, Mirinai. Só para completar. É isso, gente. Acho que agora eu mostrei tudo, hein? Gente, continuo replantando minhas suculentas, porque agora a minha questão é que como eu não tenho o tempo todo para me dedicar ao jardim, né? A gente vai dedicando o tempo que sobra. Acaba chegando no inverno ainda tem planta precisando de ser replantada. Então, a única coisa que eu faço é quando o tempo já tá mudando, aqui ainda tá começando a mudança para o tempo mais frio, tá? A única coisa que eu faço é mexer menos raiz, se der, né? É isso que eu procuro fazer caso comece a esfriar demais. Ainda não tá frio demais, então eu continuo fazendo replantio normal para o meu jardim. Como eu tenho muita planta, eu não posso parar, eu faço replantio o ano todo, tá bom? Mas eu faço assim, todo dia que der, eu venho aqui e faço um replante pelo menos. O dia que não dá, paciência, mas se der, eu venho aqui e faço algum tipo de replante, tá? E aí, gente, quando chegar o inverno que eu vou diminuir o ritmo, principalmente das equevérias, né? Mas não tem como, replantio aqui é meio que direto mesmo. As decapitações também eu dou uma paradinha no inverno, para não judiar demais, só se for realmente que urgência, ou eu de repente dar a louca e resolver fazer essa doideira, né? Mas não é recomendável não, principalmente se o seu clima for mais pendente para o frio, cair para 10 graus, cair para 5, né? Cair para 0. Se a sua região tem essa característica, aí não é legal não vocês fazerem um replante. Mas se é quente, uma região do Nordeste, interior de São Paulo, que não chega a ter aquele período de frio intenso, aí tudo bem, manter o replantio normal. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar uma passada no perfil da Ana Karina Assunção. Ela tá rolando ainda álbum essa semana. Precisa ir lá e consultar, ver se tem algum álbum disponível. Caso não tenha, ela geralmente vai soltando as datas no decorrer do período. Então segue o perfil dela para vocês conseguirem adquirir as plantas. Essa Pink Bubble eu adorei, gente. É muito bonita, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Tchau!